Olá pessoal, esse vídeo aqui é para esclarecer uma dúvida do Marcelo sobre variáveis, principalmente a variável do tipo string. Eu vou tentar comentar aí alguns tipos de variáveis, vou tentar fazer aí algumas funções para ver se ajuda o Marcelo aí na compreensão. Então eu tenho aqui planilha 1, planilha 2. Eu vou inserir aqui o nome de uma pessoa aqui, por exemplo, Fábio Almeida Matias de Andrade. Então aqui na planilha 1 eu tenho o nome Fábio Almeida Matias de Andrade. Na verdade, esta é a planilha 2. E na planilha 1 eu vou querer aqui retornar o nome que está lá na planilha 1, mas de acordo com um número que tiver aqui. Então, por exemplo, se eu colocar o número 1 aqui, nesta célula da coluna B, vai ter que me retornar o nome que está lá na linha 1 da planilha 2. Então, aqui na linha 1 tem o nome Fábio Almeida Matias de Andrade. Se eu digitar 1 aqui na célula A1, aqui na célula B1 vai ter que aparecer aquele nome lá. Vamos colocar aqui um outro nome, Maria Pedrosa Sales de Castro. E aí na planilha 1, se eu colocar aqui o número 2, aí já vai ter que mudar aqui para Maria Pedrosa Sales de Castro. E assim por diante. Ele vai mudando o nome aqui de acordo com o número que eu vou inserindo aqui. E eu vou criar uma função para fazer isso. Então eu vou aqui apertar as teclas Alt F11. Aí aqui no meu ambiente de desenvolvimento eu vou inserir um módulo. E vou criar uma função com o título nome. Esta função vai receber que valores? Ela vai receber um valor do tipo long. Esse valor do tipo long vai ser o número da linha. Por que eu utilizei aqui a variável do tipo long? Porque a variável do tipo long ela serve para números inteiros, ou seja, números que não têm casas decimais. Então é 1, 2, 3. Só que a variável long ela serve para comportar números muito grandes, bilhões, trilhões e por aí vai. Eu também poderia usar aqui a variável do tipo integer, que serve para números inteiros. Só que a variável integer ela tem uma quantidade de números um pouco menor que a variável long. E o Excel ele tem uma quantidade enorme de linhas. Numa planilha pode ter uma quantidade enorme de linhas. Então eu preferi aqui colocar a variável long, que vai servir aí para todas as linhas que houver na planilha do Excel. Mas também poderia colocar a variável do tipo integer. Só que se essa planilha fosse uma planilha muito grande, ia chegar um momento que ia estourar esse número que comporta a variável integer. Para não dar esse problema de estourar o número, já coloco logo a variável do tipo long. Essa função nome vai receber o número da linha e também vai receber o nome da planilha. Então eu vou colocar aqui que ela vai receber um outro valor como parâmetro, que vai ser nome plan. E esse nome plan vai ser do tipo string. O que é uma string? Uma string é uma cadeia de caracteres. Pode ser espaço em branco, pode ser sinais de pontuação, pode ser símbolos, pode ser números, pode ser letras, palavras, pode ser acento e por aí vai.
String aceita todo tipo de dado, tá? Todo tipo de caractere que eu quiser colocar ali. A string também pode ser entendida como um texto, tá? Ela é um texto, pode ser uma palavra, pode ser uma combinação de letras com números, letras, números e símbolos, tá? Por exemplo, um endereço de e-mail é uma string que tem palavras, tem o arroba, que é um símbolo, tá? Tem o ponto. Um nome é uma string, uma palavra é uma string e assim por diante. Essa função vai retornar o que? Ela vai retornar um nome. Um nome, como eu já disse, é uma string. Então essa função também vai ser do tipo string, porque ela retorna uma string, que é o nome da pessoa. Então essa função nome vai retornar o nome que está lá na planilha 2. Para ela retornar esse nome, eu vou ter que informar para ela em qual planilha ela vai pegar esse nome. Então, ela vai pegar o nome na planilha que eu informei aqui em nome plan. Então, ela vai pegar a planilha nome plan na célula cujo número da linha é esse num linha aqui. Então, eu vou colocar aqui num linha. E qual coluna? Sempre na coluna 1. Então, aqui o nome que esta função vai retornar vai ser o nome que está lá na planilha que eu enviei aqui para ela e lá na linha que eu enviei aqui para ela. Então vamos voltar para o Excel para tentar visualizar isso que eu estou fazendo. Então o nome plan que eu vou enviar é planilha 2. Eu poderia ter várias planilhas aqui na minha pasta de trabalho. Então ele vai buscar o nome aqui na planilha 2. E o número da linha vai ser informado aqui na planilha 1, o número que estiver aqui na célula A1. Eu vou voltar lá para o ambiente de desenvolvimento e vou aqui executar essa função ou apertar F5 para que o Excel reconheça esta função. Então eu vou fechar aqui esta janela, apertar Alt F11 e voltar para o Excel. Então aqui eu vou digitar o seguinte, igual a nome, aí ele já reconhece aqui a função nome, e essa função nome, ela pede dois parâmetros. O primeiro parâmetro que ela pede é o número da linha, então eu vou informar que o número da linha está aqui na célula A1. E o outro parâmetro que ela pede é o nome da planilha. Então eu vou ter que informar aqui, entre aspas, planilha 2. Por que entre aspas? Isso é importante, porque este dado aqui é do tipo string. Então uma string é um texto, e um texto ou string deve ser informado entre aspas. Então eu vou apertar aqui Enter, e aí ela já retorna lá o nome que está na linha 2. Se eu mudar aqui para a linha 1, ela já retorna o nome que está na linha 1. Então isso no Excel, a string ele considera entre aspas. Tá? Então se eu digitar aqui o número 1 entre aspas, ele vai considerar isso aqui como um texto, como uma string. Se eu digitar aqui só o número 1 sem aspas, ele vai considerar isso aqui como um número inteiro. Então isso aqui poderia ser uma string do tipo assim, ó, 11 9856748223. Isso aqui poderia ser uma string desse tipo aqui, ó, que é um celular. Um celular eu poderia considerar como uma string, porque eu não vou fazer soma, multiplicação, divisão, adição, subtração com ele. Então, o celular para mim vai ser como um texto. Eu não vou fazer nenhuma operação com ele.
Agora, esse número aqui, se eu for, por exemplo, somar, subtrair, dividir, multiplicar, então eu não posso considerar como uma string, eu tenho que considerar como um número do tipo inteiro, ou um número com casas decimais, que seria o double. Então aqui, voltando lá para o meu ambiente de desenvolvimento. As principais variáveis que eu tenho são double. Para que serve double? Serve para números com casas decimais, por exemplo, 3,4, 124,12 e assim por diante. Integer serve para números inteiros, 1, 2, 3, 1000. São números que não têm casas decimais. Long serve para quê? Para inteiros também. Só que ela comporta uma quantidade maior de números inteiros, bilhões, trilhões, etc. Single também é números sem casas decimais, só que é menor que o integer. Ela vai de 1 a 256. Então, por exemplo, se fosse uma variável que vai comportar os meses do ano, eu poderia usar tipo single, ou uma variável que vai comportar os dias da semana, de 1 a 7. Poderia usar aqui variável do tipo single. Não preciso usar o integer, porque o integer já são números maiores. Mas também poderia usar o integer para meses do ano ou para dias da semana. Assim como eu poderia usar o long. Só que não há necessidade, como é uma quantidade pequena de números, posso usar o single, que abrange aqui de 1 a 256. Escrevi errado aqui, não é 156, é 256. Não tenho muita certeza se é 256 ou 255, mas é alguma coisa assim. Números pequenos, tá? Mas também o tipo inteiro. Aqui o double. O double eu posso usar para números com casas decimais. Tem uma outra que é chamada currency. Currency é quando eu vou usar dinheiro. Também posso usar dinheiro com double, só que essa currency aqui ela é específica para dinheiro. Então, quando você usa essa currency aqui, ele já coloca aquele reais lá na planilha do Excel, porque aqui pela configuração do meu sistema operacional, o padrão do meu dinheiro aqui é reais, aquele R cifrão. Ele sabendo que se trata de dinheiro, ele já usa a configuração padrão do Excel para dinheiro. A outra variável também muito usada é do tipo string. Essas são os principais tipos de variáveis: double, integer, long, single, currency, string. Também tem uma variável chamada de boolean. Essa variável boolean ela só aceita dois tipos de valores: 1 ou 0, ou então verdadeiro ou falso. O 1 equivale a verdadeiro e o 0 equivale a falso.